Me chamo Blanca Virgínia e, junto com a minha colega Alexia Santana, vamos apresentar um seminário sobre passagem de parâmetros disponibilizado pela cadeira de Introdução à Computação na UFPB. Primeiramente, vamos definir o fundamento do que são parâmetros. Como aqui embaixo diz, parâmetros são variáveis usadas dentro de uma função para receber argumentos. Aqui em cima tem uma didática que diz sobre um jarro de suco, mas também posso usar outra. Por exemplo, imaginemos que uma função é um robô, que faz tarefas específicas, como somar, multiplicar ou mostrar uma fase. Para o robô funcionar, você precisa dar informações para ele trabalhar. Essas informações são justamente os chamados parâmetros. Aqui ao lado temos um exemplo, onde possuímos a função mostra, que nos dá o parâmetro inteiro x. Ou seja, x é uma variável que vai receber o valor que foi enviado quando a função for chamada. Aqui temos que o programa vai pegar o valor da variável x e colocar no lugar de porcentagem d. Então, se x vale 5, o programa vai mostrar que o valor é 5. Portanto, 5 é o argumento, ou seja, é o valor que você envia para a função. E x é o parâmetro, ou seja, é o nome que a função usa internamente para guardar esse valor. Usando a didática anterior, temos as formas de passar o parâmetro, que seria justamente você dizer a ação que o robô deverá fazer. Na programação, existem duas formas de passar parâmetro, que seria por valor e por referência. Eu irei abordar o primeiro e a minha colega o segundo. A passagem por valor, ela funciona basicamente como uma cópia do valor que é passada para a função, onde alterações dentro da função não vão afetar a variável original. Ela possui a vantagem de ser segura, justamente por não afetar a variável original, mas também possui a desvantagem de ocupar mais memórias, principalmente se os dados forem grandes demais. Aqui ao lado temos um exemplo onde nos mostra a função troca, que possui a variável, o parâmetro x e y, ambos inteiros, onde x vai receber o valor de A e y vai receber o valor de B. Aqui temos que esse temp seria a variável temporária usada para guardar o valor de x. E depois, aqui, ele vai trocar, o x vai ficar trocando os valores de x e y. Porém, a troca não vai acontecer nos valores originais, apenas vão acontecer nas cópias. Sendo o A e o B valores originais, elas não vão mudar. O que vai ser mudado é apenas x e y. Então, A e B continuam iguais. Agora, eu vou fazer um pequeno exercício rápido para afirmar a ideia da passagem por valor. Então, aqui, primeiro, temos esse programa que vai criar uma função que calcula x elevado a n. Aqui temos a função potência, que eu chamei de POT, que nos dá a variável x e n, onde o x seria a base da potência e n é o expoente. Aqui, como qualquer número elevado a zero é 1, se n for igual a zero, a função vai retornar 1.0. Mas aqui temos a parte recursiva, onde nos diz que x multiplica por potência de xn menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho um x igual a 2 e um n igual a 3, ele vai calcular 2 multiplicando pela potência de 2,2
E depois vamos calcular 2 pela potência de 2,1 e isso até n ser igual a zero. Então, o programa vai funcionar dessa forma. Aqui se inicia o corpo da função, então a função principal do programa, o corpo do programa, e aqui declara duas variáveis, a base e o expoente, onde a base seria um número decimal, justamente pelo float, e o expoente um número inteiro por esse int. Aqui vai mostrar uma mensagem na tela e vai ler a base digitada pelo usuário. Aqui vai mostrar outra mensagem e ler o expoente, esse porcentagem de par inteiro. E, por fim, será mostrado o resultado dado pela função POT, função potência, com os valores lidos e guarda o resultado. Exibe o resultado formatado e mostra float com duas casas decimais. E, por fim, o return de zero vai indicar que o programa terminou com sucesso. Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui, então, à nossa apresentação, né, sobre passagem de parâmetros, o capítulo 9 do livro do Luiz Damas, sobre a linguagem C. E dando sequência ao que a Blanca estava já apresentando, retomando o que significa um parâmetro, né, eles são variáveis usadas dentro de uma função para receber dados externos, né, argumentos. E a passagem por referência, ela é uma forma de passar esses parâmetros enviando o endereço da variável original para a função, né? Então, os parâmetros são variáveis usadas dentro de uma função para receber dados externos, né, ou os argumentos. Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes, com variáveis C, né, ao utilizarmos de variáveis em C, às vezes passamos o valor original, precisamos passar o valor original como uma situação, né, de uma analogia em que temos, por exemplo, um jarro de suco e eu sirvo eu coloco um suco num copo e ofereço ao meu amigo. Esse meu amigo toma o copo, né, mas esse copo de suco, ele é tão pouco que também não vai afetar o meu jarro, né? Mas se eu der o jarro inteiro a ele vai. Isso vai afetar, se ele tomar o jarro todinho, já não vai sobrar mais suco para mim, né? Então, o que temos aqui é uma analogia do tipo de passagem de parâmetros por valor ou por referência, né? No caso ao relacionarmos com o copo, se eu der um copo, né, eu estaria dando tipo uma cópia, né? E para o meu amigo, e, e isso não afetaria o valor dele, né? Mas se eu dou o jarro, então estou fazendo uma passagem por referência. Então, no caso do copo, é uma passagem por valor, e no caso do jarro, é uma passagem por referência. Então, é preciso também levar em conta que os arrays ou vetores, né, e as strings são sempre passados por referência, sempre passados por referência. Então, basta passar o nome do vetor que ele já carrega o endereço do primeiro elemento, né? No caso dos vetores, um array, né? Então basta passar o nome desse vetor que ele já carrega o endereço do primeiro elemento. Ó, forma de passar parâmetros, passagem por valor, passagem por referência. A função recebe o endereço da variável original e alterações afetam o valor real, porque se estaria interferindo diretamente ali no valor, né, original. Então, aqui, vetores e strings sempre por referência, né? Temos aqui alguns exemplos, né? Um exemplo com string, né? Aqui, um exemplo com vetor. Okay.
aqui nós vamos dar uma olhada. E então, voltando a um ponto importante, que é alterações na função afetam o valor real no caso da nossa passagem por referência. E aí, a gente pode analisar também aqui uma tabela prática, certo? Uma tabela prática que mostra quando devemos usar cada tipo, né? Uma situação em que devemos consultar dados, a passagem por valor é mais indicada, né, do que a passagem por referência. Já para alterar valores, a passagem por referência é mais indicada, né, como nós já analisamos. Nós podemos comparar agora a passagem por referência com a apresentação da nossa amiga Blanca, que ela apresentou sobre a passagem por valor. E na situação em que devemos trabalhar com vetores strings, nós acabamos de ver que o mais indicado é usar a passagem por referência, que eles só tem essa forma, né? Eles são sempre passados por referência. E para otimizar o uso da memória, é melhor a passagem por referência. Por quê? Por que usar a passagem por referência economiza a memória? Porque e a passagem por referência evita copiar dados, né? Evita copiar um dado inteiro, né? Como acontece na passagem por valor, ela copia tudo, né? Então, mas contudo, qualquer erro pode comprometer os dados, né? Ou causar, né, acessos inválidos ou até crashes no programa, né? No caso de uma passagem por referência, porque eu estaria ali mexendo diretamente ali na função, né? Então, a passagem por valor, ela copia um dado inteiro ali, né, para você. Já a passagem por referência, ela passa, ela, ela, ela passa um endereço ali original, né, porque a passagem por valor, ela copia ali, entendeu? É por isso que ela gasta mais memória, né? E a passagem por referência economiza mais. Então, use por valor, uma passagem por valor, se a função não precisa alterar a variável. Use por referência se a função precisa alterar ou retornar múltiplos resultados. E vetores strings sempre são por referência. Então, só aquele detalhe que é o contra da passagem por referência, é que qualquer coisa que se mexa ali na função, né, tem que ser muito bem colocado, né, porque senão isso qualquer detalhezinho pode acabar com todo o programa. Então, vamos analisar agora que são algumas conclusões básicas da teoria. Antes a gente ir para o exemplo resolvido, em que funções em C recebem dados por valor, né, mas podem agir por referência usando ponteiros. Né? Os ponteiros eles são bem presentes no caso da passagem por referência. E saber essa diferença ajuda a controlar melhor o comportamento do código, né? E você poder manipular o código de uma maneira mais que favoreça a sua vida, né? A sua vida cotidiana e a sua produtividade, e aí te prepara melhor, né? Te prepara para lidar com ponteiros, né? Que são a alma da linguagem C. Então, aqui foi o programa 1, que foi muito bem discutido pela nossa amiga Blanca, e aqui o programa 2, que trata da inversão da ordem dos parâmetros passados pela linha de comando. Então, o que está sendo discutido aqui nesse programa 2? Né? Vamos analisar linha por linha, né? Cada linha de comando. Na primeira linha, nós temos aqui, né, que essa linha que significa a importação da biblioteca de entrada e saída padrão, né? Temos aqui a função principal, certo? Que é esse argc, que é o número de argumentos na linha de comando, né?
um exemplo, né, o ponto programa, ponto prog xyz, uma seta argc igual a 4, né, um exemplo. E aqui esse argv significa um vetor com os argumentos em formato de strings, né? Strings, né? Que significa aquele argv com colchetes com zero dentro dele, e é o nome do programa, né? É o nome do programa. O I nós temos aqui, esse I significa o contador do laço. O contador do laço, ok? É o contador do laço. Esse PTR aqui significa um ponteiro auxiliar para trocar as posições dos elementos, certo? Trocar as posições dos elementos, que essa é o objetivo desse programa, né? Inverter a ordem dos parâmetros passados pela linha de comando. E aqui, vamos seguindo, né? Nós temos aqui, aqui a gente tem uma linha de comando que troca os elementos de posição usando o ponteiro PTR, né? PTR, como variável auxiliar, como no algoritmo de inversão de array, né? De array, certo? E aí, nós vamos ter também nesse programa a impressão de cada argumento já invertido, né, na sequência aqui, em uma linha diferente com esse puts aqui. Esse puts, ele vai inverter já, ele vai imprimir, na verdade, cada argumento já invertido em uma linha diferente, né? E aqui o return zero, né, ele é bem famosinho, ele finaliza o nosso programa, né, com sucesso. Né? E aqui eu também espero ter finalizado a apresentação com sucesso. Muito obrigada.